que vocês estejam bem. Gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre conto acumulativo. Então espera aí, não vai embora, que a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse gênero textual, tá bom? Bem, turma, hoje, como falei, vamos aprender um pouco mais sobre o gênero conto acumulativo, certo? Vou ensinar para vocês 3 características desse gênero textual, para vocês não esquecerem e guardarem aí, tá bom? Mas, afinal, o que é conto? Vocês lembram o que é conto? Conto, gente, é uma narrativa, ou seja, uma história. O conto, ele conta uma história. Muitas vezes essa história pode ser verdadeira, mas a maioria delas é uma história fictícia, ou seja, que não é de verdade, certo? Foi criação ali do autor, ele que criou aquela história, tá bom? E o que seria acumulativo? Vem da palavra acumular, que é justamente o acúmulo de histórias ou de fatos ou de personagens, que é o que a gente vai ver. Então, o que a gente primeiro vai ver vai ser o conceito desse gênero, certo? O que é o conto acumulativo? O conto acumulativo é uma narrativa que traz ações ou personagens que se repetem em sequência acumulativa, como eu já disse antes. Esses contos também são conhecidos como contos de nunca acabar, ou também são conhecidos como lenga-lenga. Vocês já ouviram essa expressão? Será o que essa expressão quer dizer? Esses contos, eles têm como principal característica a repetição e o acréscimo. Mas o que ele vai acrescentar e o que ele vai repetir? Lá na página 136, vocês vão ver lá um conto acumulativo. Lá vocês vão perceber a autora repete várias vezes alguns personagens e ela vai acrescentando outros, certo? Agora a gente vai saber como é a estrutura desse gênero, ok? Atenção para a estrutura desse gênero, certo? Então, o que é a estrutura? Estrutura é como o texto ele vai ser colocado, ou seja, como ele vai ser escrito, né? Como ele aparece para você ou para mim que somos leitores. Ok? Então, como é que vai apresentar, como essa estrutura desse gênero vai se apresentar? Aqui, ela pode variar de acordo com a narrativa, né? Então, de acordo com a história, ele pode ser parecido com um poema, ele pode ser mais parecido com um conto, né? Com a narrativa mesmo, com a história, tendo até diálogos. Eles também podem ter versos e rimas, né? Se a estrutura dele for parecida com a de um poema, ele vai ter lá versos e rimas. Assim como parágrafos também. Quando ele for mais parecido com a narrativa, né? Com um conto tradicional, ele vai ter parágrafos normalmente. Assim como também os diálogos, como eu falei antes. Então, turma, recapitulando, o conto acumulativo tem repetições. E além de repetir, ele também vai acrescentar, certo? Quando vocês lerem o conto acumulativo que tem na página do livro de português de vocês vão entender um pouco melhor, tá bom? Então, para vocês lerem, tenham calma, tá bom? Não precisa de pressa, tentem ler as pontuações,
tudo bem direitinho para que vocês possam entender, ok? Então, turma, era isso. Eu espero que a aula tenha sido satisfatória e se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente, tá bom? Até a próxima!